Adolf Hitler, Mussolini, Stalin. Já ouviu falar? Eu sou o professor Giovanni Bernini e você está no canal História ao Quadrado. Um canal onde a gente aprende história desenhando. E a história de hoje é importante. A história de hoje é um dos acontecimentos, um dos fenômenos mais importantes do século XX. O surgimento dos totalitarismos. Então, o que veremos hoje, basicamente, são as características gerais dos sistemas totalitários, não especificamente de nenhum deles, mas de todos. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, dê o seu like, fortalece, compartilha. E aí, quais são as características de um sistema totalitário? O que é o totalitarismo? Então, tá difícil? Quer que eu desenhe? Então, totalitarismos, que são sistemas de governo, organização social, aonde o Estado passa a interferir ativamente em todas as instâncias da vida de seus cidadãos, sejam elas privada ou pública. Os totalitarismos no século XX passam a crescer no período entre guerras, então entre as duas guerras mundiais, que vai de 1918 até 1939, se dá o crescimento desses sistemas totalitários. Nesse contexto, a gente tem a crise do liberalismo com a quebra da Bolsa de Nova York. Então, perde-se a esperança no sistema capitalista liberal, onde não há nenhuma intervenção do Estado, e ao mesmo tempo a gente tem o avanço do socialismo no continente europeu, inclusive como resposta a esta crise do liberalismo, tendo em vista que a União Soviética foi a única região do globo que não foi afetada pela grande crise de 1929. Como características gerais, então, que são colocadas em praticamente todos os sistemas totalitários, nós temos nacionalismo extremado, aonde o Estado passa a ficar acima do cidadão, o Estado acima de tudo. O cidadão, a partir daí, deve viver para satisfazer as necessidades do Estado e não o contrário. Todo sistema totalitarista se baseia no militarismo. Por quê? Porque o militarismo ele é essencial para reprimir qualquer tipo de movimento contrário ao sistema totalitário. Temos também a figura do líder, então há um culto pessoal à liderança dos sistemas totalitários. Isso a gente vê com Hitler, com Mussolini, com Franco. O sistema totalitário ele é antiliberal, ele não é anticapitalista, no entanto ele é antiliberal, aonde prevê-se que o Estado é que vai organizar e interferir na economia. A economia tem que satisfazer as necessidades do Estado. Ele é antidemocrático. Por que antidemocrático? Porque não pode haver nenhum tipo de posicionamento contrário às ideias do Estado e do líder na nação. Unipartidário. Todo sistema totalitário acaba excluindo a oposição e tornando-se um sistema unipartidário, onde apenas o partido que está no governo e que institui o totalitarismo permanece. Negação dos direitos individuais, mesmo porque o cidadão ele não é importante aqui, o importante é o coletivo, o importante é o Estado. Então os direitos individuais caem por terra e passam a deixar de serem respeitados. Controle da mídia. Geralmente esses estados colocam um forte controle na mídia, impedindo que esta mídia repasse qualquer tipo de informação contrária à ideologia estatal. Isto, logicamente, vai desembocar numa grande censura. A censura aos meios de comunicação, às artes,
a arte também vai ser censurada, e aos próprios cidadãos que não poderão se expressar publicamente. Temos também a criação de um inimigo comum, isto é importantíssimo. Temos também a criação de um inimigo comum, para que as pessoas não critiquem o Estado totalitário. Há a criação de um inimigo da nação, aonde toda a nação deve estar unida contra este inimigo. E, psicologicamente, é este inimigo que é o responsável por qualquer mazela ou qualquer problema que ocorra na gestão estatal ou na sociedade totalitária. É sempre o outro. O culpado nunca é o próprio Estado ou a própria população. E, logicamente, vai haver a perseguição aos opositores. Todo aquele que não pensa como a maioria será visto como um opositor e vai ser duramente perseguido. Como exemplos de sistemas totalitários, nós podemos colocar o fascismo na Itália, que vai servir como inspiração a muitos outros. O nazismo na Alemanha, este sim, com certeza, o maior expoente dos sistemas totalitários, com a liderança de Adolf Hitler. Mas temos também na Europa o franquismo, que se instala na Espanha. Também vai fazer união com os outros sistemas totalitários. Lembrando que franquismo, porque o líder era o General Franco. E o salazarismo em Portugal, liderado por Salazar, e que fica conhecido, na verdade, batizado como o Estado Novo Português. E por final, um sistema totalitário de esquerda. Todos os outros anteriores eram de extrema direita. O de extrema esquerda é o stalinismo, na figura do Stalin. Então é um sistema totalitário comunista na União Soviética. Isso aí, meus camaradinhas, então vocês viram as características gerais dos sistemas totalitários do século XX. Não se esqueça que o material de hoje já está disponível na internet, no meu site historiaaoquadrado.com. Todos os materiais da série do História ao Quadrado está disponível lá para baixar e utilizar da forma como quiser. Então, até a próxima!